Um dos graves problemas para a agricultura, não só em Goiás, mas no resto do Brasil, é a falta de políticas públicas para atender o pequeno e o médio produtor rural. Nós hoje vamos conversar com o Dr. Otacílio Alves Teixeira. Ele é da Delegacia Federal do Desenvolvimento Agrário em Goiás. Dr. Otacílio, poderia fazer para nós um relato do trabalho do Ministério aqui em Goiás e essa parceria, inclusive, com a Emater, sobre o trabalho de vocês em relação às políticas públicas para o produtor rural? Bom, a delegacia do MDA nos estados foram instituídas em 2004. Nós temos feito um trabalho, a nossa responsabilidade no estado de representar o Ministério, o ministro, é de constituir relações de parceria com os entes federados, governo federal, governo estadual, municipais, com as organizações da sociedade civil, com os movimentos sociais, em torno de implementação, divulgação e estruturação de políticas públicas que, de fato, venha atender uma grande deficiência e demanda dos agricultores e reparar as desigualdades sociais no campo. E uma delas, que é um grande programa que nós temos desenvolvido, é o programa de territórios rurais e territórios da cidadania. O território é um espaço geográfico, com afinidade econômica, social, política, cultural, ambiental, que trabalha entre o poder público e a sociedade civil no pensar de um novo modelo de desenvolvimento rural sustentável e solidário. Para isso, nós precisamos de ter uma grande articulação de mobilização, de reuniões, formação, conceitos, princípios sobre esse novo modelo de desenvolvimento rural, que a gente possa garantir que o homem do campo continua, permaneça lá no interior, consegue produzir com qualidade, industrializar seus produtos, mecanizar a propriedade e, ao mesmo tempo, colocar um alimento saudável na mesa do povo brasileiro. Nós ainda oferecemos para esse povo, por meio dos territórios, um programa de cooperativismo, um programa de assistência técnica e extensão rural, programa de alfabetização, Arca das Letras. Nós temos o Pronatec Campo, que trabalha a qualificação da mão de obra desses agricultores. Trabalhamos junto com o poder público de pensar algumas pequenas e micros agroindústrias que venham a favorecer a produção familiar para que ele coloque no mercado institucional. Nós hoje temos 2 mercados institucionais, o PA e o PENAI, que nós fechamos agora, no mês passado, em ordem de 13 milhões de reais de aquisição de alimentos com repasse simultâneo para as escolas, a custo zero para o município. Então, são programas que vai fortalecendo essa agricultura familiar para ter um certo equilíbrio social. Nós trabalhamos isso, hoje nós temos em torno de 1,5 milhão de pessoas que produzem o alimento do pequeno, médio e grande nesse estado de Goiás. A nossa dificuldade maior de enfrentar os grandes desafios na política pública, nós temos um conjunto de programas e políticas públicas direcionados especificamente para esse público, seja do grande, do pequeno e do médio. Uma hora pelo MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, outra hora pelo MAPA, que é o Ministério da Agricultura. Em diversas formas, tem um conjunto de políticas que hoje o governo federal ampara essa agricultura nossa. Tem dificuldade, tem uma série de problemas, mas ainda hoje está muito melhor do que no passado. Tanto é que você hoje não vê grandes tratoraços, você não vê um conjunto de coisas. Então, a agricultura e pecuária nesse país ela é desenvolvida com políticas públicas federais. Nós temos alguns desafios de contramão nos estados. Então, nos estados, nós não temos uma política agrícola definida, clara, para os agricultores. Nós não temos uma política de assistência técnica, extensão rural. Nós não temos uma política de vigilância sanitária. Nós não temos uma política de cooperativismo, de agroindústria familiar. Não tem fomento para que essas famílias pudessem desenvolver com mais qualidade, com mais interesse e ter vocação para essa produção agrícola. Não é à toa que nós hoje temos 6,5 milhões de habitantes no estado de Goiás. Um terço da população está em Goiânia. Então, como é que nós vamos conseguir isso? Se a gente for analisar na década de 70 e 80,
75% da população estava na zona rural. Hoje ela está aqui. Nós temos 20% da população na zona rural. 70% dos pequenos municípios no estado de Goiás, ele vive num tripé da economia: agricultura, pecuária, serviço público e aposentado. Se você tirar essa agricultura da mão dos municípios, quebra todos os municípios. Vou pegar um exemplo. Nós temos um potencial de aplicação do PRONAF para a agricultura familiar com juro de 0,5% a 2% ao ano, um potencial de 5 bilhões por safra, mas nós só conseguimos aplicar 450 milhões. Nós já chegamos a 32 mil contratos, hoje caiu para 18 mil contratos. Falta de aplicação porque não houve demanda? Falta de política de assistência técnica no Estado. Nós não temos uma assistência técnica adequada para atender. Nós necessitávamos, no mínimo, de 7 técnicos por escritório em município, técnicos em campo, não em escritório. Nós hoje temos uma média de 250 técnicos no estado inteiro. Então, essa contramão ela não consegue avançar na nossa capacidade de crescimento. Hoje, essa situação que nós vivemos ela é muito crítica. Então, vocês estão trabalhando, o Ministério Público tem um fórum, nós estamos começando a participar, da questão da carne clandestina. Veja bem, qual é a política de incentivo para superar o combate, para superar, vamos dizer, o tráfico da carne clandestina, a prática, né? Veja bem, qual é a política do Estado? Hoje, nenhum município no Estado não dá conta de ter o SIM, que é o Sistema de Inspeção Animal e Vegetal, para poder comercializar o produto dentro do próprio município e vender para o governo federal. O governo, além de financiar a agricultura familiar, ainda compra parte do seu produto e entrega nas escolas gratuitamente. Então, não tem um SIM, o município não dá conta, não tem um abatedor, o município não dá conta. Precisava de pensar uma política de Estado, no estado de Goiás, que pudesse incentivar, pelo menos em torno de 3 municípios mais próximos possível, 3, 4, 5, de acordo com a sua logística geográfica, e um abatedor para esses municípios. Isso precisa ter uma política de incentivo do governo do Estado. Aí sim nós vamos conseguir combater a carne clandestina. E ainda tem um trabalho educacional. Nós precisamos fazer um programa de educação, de orientação, além dos abatedores que são gerenciados e que devem ser administrados pelos municípios, nós temos que ter uma política organizativa, estrutural, de formação de consciência e de abates de pequenos animais dentro das próprias propriedades, que nós chamamos de pequenos abatedores familiares, que possam atender a sua comunidade, porque não é o problema, não é só abater o animal de qualquer forma para o mercado, mas também para o consumo interno. Então, nós precisamos trabalhar nessa lógica. E no governo do Estado, o governo federal tem grandes recursos, não é problema disso para a gente poder discutir na assistência técnica, no cooperativismo, na indústria, e aí a gente trazer também o Banco do Brasil, a fundação do Banco do Brasil, para a gente poder avançar nessa política de investimento da agricultura familiar, porque eu tenho certeza que aumenta a produção, aumenta a renda e gera divisas e resolve a grande dificuldade que os municípios hoje têm para poder a manutenção da máquina do município.